A Anacrim, nesse ano de existência, né, pouco mais de um ano de existência, surgiu nesse afã e nesse momento tão difícil que a gente vive hoje, que é um momento de violação de prerrogativas profissionais do advogado. E a Anacrim, com toda essa força, com toda essa pujança, tem corrido, tem feito a diferença nos estados. Lá no meu estado, no Ceará, aqui na Bahia, em todos os estados onde a Anacrim está presente, a gente tem visto o trabalho sendo feito, a defesa intrínseca das prerrogativas do advogado, a luta para que a advocacia criminal seja forte e respeitável. Então, nesse contexto que a gente, nesse primeiro painel, já agradecendo a presença de todos, a gente abre aqui o primeiro painel e eu queria convidar o ministro Sebastião Reis para fazer aqui, para nos brindar com suas palavras. Boa tarde a todos. E, como eu já fui advogado há muito tempo, eu vou preferir falar sentado. Ultimamente só tenho falado sentado, vocês me desculpem. Mas eu gostaria, num primeiro momento, de parabenizar a Anacrim pela iniciativa desse evento. Eu, há pouco, estava dando uma entrevista com o doutor Maurício. Ele está aí? Está na mesa? Tá. E eu falei justamente da importância de encontros dessa natureza, onde, com palestrantes de vários perfis, para debater os assuntos mais variados, mas todos dentro do direito penal. Nós estamos passando por um momento bem confuso, em especial no direito penal, ou seja, há uma pressão externa muito grande, há uma crítica muito grande, há ataques constantes, não só aos advogados, mas à própria magistratura. E encontros dessa natureza têm essa importância nesse momento, que é permitir que, às vezes, pessoas que não convivem no dia a dia saibam qual é a realidade do direito penal hoje no Brasil. Então, eu parabenizo e espero que encontros dessa natureza se repitam várias vezes, não só na Bahia, não só em Salvador, mas por todo o Brasil. É a segunda vez, se eu não me falha a memória, que eu participo do encontro da Anacrim. Eu participei uma vez no Rio de Janeiro, e eu espero participar de outros, que realmente são encontros de um alto nível. Bom, vamos ao... A minha ideia hoje, eu sempre falo, eu fui do 5º Constitucional, ou seja, eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça depois de 25 anos de advocacia. E sempre quando eu chego no tribunal, quando um advogado chega ao tribunal, vem com aquele discurso de que a importância do advogado na magistratura para oxigenar o tribunal, ou seja, levar ao tribunal o que é o dia a dia do advogado, quais são o sofrimento de um advogado, por dificuldades com honorários, dificuldades com estrutura de atendimento, uma visão, contato com as partes, essas coisas todas. Isso realmente é muito relevante. Mas eu acho também relevante a contramão, ou seja, é o advogado expor, é o advogado que se tornou juiz, expor aos seus ex-colegas o que é um tribunal, ou seja, a visão. Ou seja, da mesma forma que o juiz nem sempre sabe como é difícil advogar, o advogado também nem sempre sabe como é difícil julgar. Ou seja, existem dificuldades, são próprias de cada profissão, e eu acho que a importância do advogado no tribunal é justamente essa também, ou seja, é externar aos seus ex-colegas as dificuldades, o que ele percebe desse lado do balcão, as falhas, o que pode ser aprimorado, o que pode ser aprimorado na magistratura e o que pode ser aprimorado também na advocacia no dia a dia. Eu escolhi o tema do habeas corpus porque há uma discussão, se não intensa, mas que já existe, ou seja, no sentido de diminuir um pouco a amplitude desse instituto tão importante e mostrar uma realidade dura. Tá? Eu acho em que há uma necessidade de uma ação conjunta de todos aqueles atores do direito, ou seja, tanto a advocacia, tanto os advogados, quanto os magistrados, quanto o Ministério Público, tem que pensar
num todo e agir de forma a melhorar esse quadro que eu vou externar agora nesse momento. Eu trouxe alguns números referentes aos processos no campo do direito penal do Superior Tribunal de Justiça. Esses números eles foram coletados referente ao primeiro semestre dos últimos anos, dos últimos 6 anos. Então, em 2013, nós tivemos 26.275 processos de natureza penal no Superior Tribunal de Justiça. Em 2014, foram 28.153. Em 2015, 35.907. 2016, 38.130. 2017, 43.040. 2018, 46.937. E 2019, 56.026 processos. Isso no primeiro semestre, ou seja, nós fomos contarmos de 2013 para 2019, nós tivemos mais de 100% de aumento de processos nos últimos 6 anos no Superior Tribunal de Justiça, quase uma proporção de 20% ao ano. Em junho de 2019, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 5.276 habeas corpus e 1.142 recursos em habeas corpus, ou seja, somando os dois, dá 6.300, 6.400 habeas corpus. Nós somos 10 ministros na área penal, são uma média de 630 habeas corpus para cada um apenas no mês de junho. No mês de julho, que é o mesmo mês de recesso, onde há um declínio no número de habeas corpus, a média diária foi de 350 habeas corpus. Ou seja, o presidente e a vice-presidente, que despacharam durante o mês de julho, cada um deles despachou uma média de 300 habeas corpus por dia. Aí vem a famosa pergunta: quais seriam as razões para esse aumento, para esse número de processos, esse aumento de processos no campo penal? Eu consigo, ou seja, com esse meu dia a dia no tribunal, eu consigo identificar umas 5, 6 razões principais. A primeira delas, e eu não tenho como não reconhecer, ao meu ver, é a questão da antecipação do cumprimento da pena após a segunda instância. Ou seja, aquele que, em determinado momento, estava esperando o trânsito em julgado, o processo, ou seja, havia o julgamento da apelação, entrava com recurso especial, o recurso especial, na maioria das vezes, é inadmitido, entra com agravo, o agravo sobe o tribunal, aquela coisa toda, seria o caminho normal, ele passa a optar, ou, muitas vezes, pela interposição do recurso especial, no caso negativo, pela interposição do ARESP, mas também pela interposição de um habeas corpus, ou seja, ninguém mais quer correr o risco de ser preso após uma condenação de segunda instância. Então, muitas vezes eu me deparo com recursos especiais ou ARESPs discutindo a mesma questão que está sendo discutida no habeas corpus. O habeas corpus sendo utilizado para antecipar determinadas discussões, a questões, às vezes, não postas por ocasião da apelação, ou mesmo questões ainda nem examinadas na sentença, já são discutidas por meio de habeas corpus. E a razão disso tudo sempre é um receio de se iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Vários advogados já se encontraram comigo e já falaram: olha, eu estou entrando com habeas corpus porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, há um receio natural. E isso tem aumentado, e muito, tem dado caso a um aumento muito grande de processos, e criado uma complicação a mais, que é um problema nosso de controle dos processos. Porque nós temos uma grande dificuldade no controle dos processos, ou seja, de identificar RESP e ARESPs que discutem a mesma coisa que o habeas corpus. Às vezes, um tem maior amplitude com o outro, então você tem que julgar um, depois o outro você julga apenas em parte, e sem contar a possibilidade concreta e real, com esse número de processos, de nós julgarmos os dois, ou seja, a RESP e a ARESP, juntamente com o HC, e eu não vou aqui dizer que não, pode ocorrer até a hipótese de julgamentos divergentes. Ou seja, questões, muitas vezes, subjetivas, que envolvem dosimetria de pena,
regime, etc., que depende muito de uma interpretação que você vai fazer na leitura da sentença ou do acórdão, ele pode levar, num determinado momento, você chegar a uma conclusão de que aquilo está abusivo ou não, está abusivo, e em outro momento você chegar a uma conclusão que aquilo não está abusivo. Então, isso pode acontecer. Então, o primeiro grande motivo que eu vejo seria isso, a antecipação da pena após a segunda instância. O segundo motivo, e aí eu jogo a responsabilidade para a magistratura, é a insistência de determinados, de uma boa parte da magistratura em julgar em desacordo com precedentes já consolidados e firmados, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, há um hábito, ou seja, eu cito como exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que talvez é o maior tribunal do país. Ele tem cerca de 20 e poucos por cento da população nacional, ou seja, o Estado de São Paulo, 32% da população carcerária brasileira e tem 42% dos processos nas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. E há um percentual, numa pesquisa muito recente que foi feita no âmbito do STJ, capitaneada pelo ministro Rogério Schietti, de 32% de ordens concedidas. Não estou dizendo, essas ordens não necessariamente significam absolvição, muitas vezes, ou soltura. Elas podem significar soltura, absolvição, que é um percentual muito pequeno, mas, primordialmente, o que mais se reflete no cumprimento da pena é a questão da quantidade da pena e no regime de cumprimento da pena. Isso tem um reflexo muito grande. Então, essa insistência dos tribunais, insistência dos juízes em aplicar aquilo que eles entendem como sendo o melhor direito, cria essa avalanche de processos. É claro, você não vai criticar um advogado que vai impetrar um habeas corpus contra uma decisão de um tribunal de justiça que impõe um regime fechado a um pequeno traficante que foi condenado na pena mínima, com redutor no máximo, ou seja, 1 ano e 8 meses, ou seja, o tráfico é privilegiado. Então, você não tem, vai dizer que você não pode entrar com habeas corpus, é um absurdo entrar com habeas corpus, está litigando por litigar. Não, é claro que ele vai impetrar habeas corpus. Eu já me deparei com um sem número de vezes com decisões onde juízes e desembargadores dizem que sabem que o entendimento ou do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça é diferente, mas que eles não concordam e, por isso, eles vão julgar de acordo com aquilo que eles entendem que é o mais correto. E isso, indiscutivelmente, dá causa a esse número alucinante de processos que estão chegando ao Superior Tribunal de Justiça. A outra questão, no que se refere à prisão, é a pouca aplicação das medidas cautelares diversas. Há uma preferência, ou seja, um uso, ao meu ver, indiscriminado da prisão, em situações que eram perfeitamente possíveis você optar por cautelares diversas, algum tipo de restrição, e há uma escolha, não só por parte do Ministério Público, que sempre requer a prisão, como do próprio juiz, em impor a prisão. Ou seja, não perde tempo em analisar uma possibilidade. Muitas vezes, e eu já vi decisões em que não se aplica cautelares menos gravosos que a prisão, com a justificativa de que o cartório não tem condição de fiscalizar o cumprimento dessas cautelares. Então, o investigado é preso por falta de uma estrutura do judiciário, né? O que é um absurdo. O próprio juiz reconhece de uma forma que seria o caso de uma cautelar, mas que não a aplica porque não tem condições de fiscalizar. Então, esse uso abusivo da prisão como única solução para se controlar, para se proteger a sociedade, ao meu ver, também é uma das razões do número elevado de habeas corpus hoje no Superior Tribunal de Justiça. Um outro problema, e isso também eu levo mais para o lado da falta de estrutura do judiciário brasileiro, é a falta de hábito do juiz de verificar, de adequar as cautelares, no caso as prisões, ou a substituição da prisão por outras cautelares ao longo do processo. Ou seja, muitas vezes a prisão é até recomendada num primeiro momento, por exemplo, onde há indicação de que a parte pode criar algum prejuízo à investigação, pode destruir documentos, pode ameaçar uma testemunha, mas com o avançar do processo, há uma busca e apreensão, as testemunhas são ouvidas, etc. Não há razão, não se sustenta mais aquele mesmo argumento. E, infelizmente, são pouquíssimos, raríssimos os casos em que o próprio juiz toma a iniciativa de, ao longo do processo, ir adequando
as medidas cautelares impostas ao réu ou investigado. Ou seja, o processo vai avançando de fase, determinadas situações já não mais existem, já não correm mais o risco de existir, e o juiz não há a preocupação em adequar a nova cautelar. Eu posso estar enganado, mas eu acho que em Alagoas houve uma determinação do Tribunal de Justiça que o juiz, a cada 6 meses, fizesse esse controle. Ou seja, a cada 6 meses ele tinha que chamar o processo para si, analisar a conveniência de se manter aquela cautelar que havia sido fixada. Não sei se isso, na prática, tem dado algum resultado. Não sei, confesso que eu não sei, eu só sei que existe essa resolução. Outra questão que dá causa, ao meu ver, a esse aumento de processos é o aparelhamento, principalmente das defensorias públicas. As defensorias públicas, nos últimos anos, elas realmente estão não só se aparelhando, como brigando. Ou seja, existem defensorias estaduais, várias defensorias estaduais, com escritório já em Brasília, junto ao Supremo, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Essas defensorias públicas estão atuando de uma forma conjunta, elas identificam determinadas teses que elas entendem que são pertinentes, que podem repercutir, ou seja, teses comuns, porque existem questões que são particulares de cada Estado, mas existem outras questões que são comuns a 2, 3, 4 ou quase a todo o Brasil. E as defensorias, então, elas ajudam o tribunal a julgar, ou seja, elas identificam essa questão, pedem destaque nessa questão, pedem muitas vezes que o tribunal leve a sessão, ou seja, ao órgão colegiado maior, né, para definir uma determinada tese, para enfrentar uma determinada tese. Então, essa atuação mais presente das defensorias públicas tem também sido uma das responsáveis pelo acréscimo de processos. Hoje, eu acredito que, no campo penal, o maior litigante é a Defensoria Pública, ou seja, não só a Defensoria Pública da União, como também dos Estados. E um outro problema, e aí eu acho que atinge diretamente os advogados, e quando eu digo os advogados, a própria Defensoria Pública, é a falta de critério na impetração de habeas corpus. Ou seja, nós temos teses já superadas, nós criticamos muito, os advogados criticam muito os juízes que insistem em julgar em desacordo com o entendimento predominante do STJ, do Supremo, mas também os advogados insistem em impetrar teses já superadas há muito pelo Supremo e pelo STJ. Ou seja, são impetrações que já nascem mortas, ou seja, já sabem que o resultado não vai ser positivo, mas ainda há uma insistência muito grande com o uso de habeas corpus para a defesa de teses superadas. E isso também é um problema, porque ocupa o tempo do gabinete, ocupa o tempo do relator, ele vai ter que apreciar, muitas vezes há interposição de agravo regimental, de embargo de declaração, e você fica discutindo 2, 3 vezes, porque normalmente o habeas corpus tem um pedido liminar, então você discute no exame da liminar, discute no mérito, se você decide monocraticamente, há um agravo regimental, depois há uma possibilidade de uns embargos declaratórios, você discute 2, 3 vezes uma questão que você já sabe que não tem a menor possibilidade de êxito. Então, há esse problema também. Eu acho que esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas as razões principais, ao meu ver, pelo aumento de processos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que nós temos algumas soluções. Não existe uma solução única, e nem existe uma solução que possa ser adotada única e exclusivamente pela magistratura, única e exclusivamente pelo Ministério Público, ou única e exclusivamente pela advocacia. Ou seja, há necessidade de uma atuação conjunta de todos nós. A primeira delas é justamente o critério das impetrações. Ou seja, é um contrassenso criticar o juiz por julgar em desacordo com a jurisprudência dominante e impetrar habeas corpus contra decisões que respeitam essa jurisprudência dominante. Eu acho que tem que haver eu sei a dificuldade de um advogado, que muitas vezes há a necessidade de ele convencer a família que nada pode ser feito, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter essa consciência de um todo, porque cada vez que ele impetra um habeas corpus, ele está, no mínimo, causando um atraso no exame de um habeas corpus, que eu falo de um bom habeas corpus, daquele que pode trazer um resultado benéfico. Muitas vezes uma pessoa vai ficar presa 1, 2, 3 dias a mais, e todo mundo sabe que prisão, que seja uma noite, é uma coisa terrível,
porque nós estamos examinando um habeas corpus que a gente já sabe de antemão que não vai ter certo. Da mesma forma, eu acho que a advocacia pode ajudar no sentido de aprimorar as impetrações. Parece brincadeira, mas não é. Outro dia, eu recebi um habeas corpus cuja inicial, não estou dizendo a inicial e os documentos, estou dizendo a inicial, a petição inicial, desde o excelentíssimo ao pé de deferimento. 720 páginas. 720 páginas. O impetrante colocou, dentro da petição inicial, ele transcreveu um livro inteiro. Um livro inteiro. Ou seja, não há condição. Ou seja, você vai discutir uma prisão, eu já me deparei com petição de 100, 115 páginas, 120 páginas, para discutir um decreto prisional, que nada de excepcional é o decreto prisional. Então, petições longas, ou seja, com uma série de documentos em que não há indicação do documento, qual documento que é o quê, a quantidade de habeas corpus que eu indefiro diariamente por falta de juntada de peças, habeas corpus que vem só a inicial, sem qualquer tipo de documento. E não estou dizendo habeas corpus assinado do próprio punho, esses habeas corpus não, é evidente que é difícil, o preso não tem como instruir uma petição, mas o advogado tem. E eu recebo habeas corpus onde falta simplesmente, onde se está discutindo a prisão, onde não tem o decreto prisional. E isso tudo em tempo de análise, tempo de verificação, ou seja, cada processo tem que ser triado, ele vai ser triado, é distribuído internamente do gabinete, vai um assessor, é preparado uma minuta, encaminhado ao relator, o ministro relator vai analisar aquela petição, vai assinar, ou seja, há uma publicação, um movimento da secretaria, ou seja, tudo isso cria dificuldade com o atendimento por parte do tribunal, com a prestação jurisdicional por parte do tribunal. E muitas vezes eu me deparo com processos, quando eu estudava Direito, a doutora Ana Maria se lembra bem, nós tínhamos um professor, que era o ministro Paulo Távora, ele era professor do antigo Tribunal Federal de Recursos, veio do 5º também, era ministro do Tribunal Federal de Recursos, veio do 5º. E uma coisa que ele me falou que eu nunca esqueci, ele falou, ajude o juiz a te ajudar. Então, por exemplo, quando você for incluir um documento, inclua na ordem exata do documento e indique na petição inicial aonde está esse documento, ou então num memorial, ou numa resposta, onde está esse documento nos autos. Não é, ou seja, você tem que facilitar, o juiz não está lá para ver, eu tenho processo de 15 mil páginas. Eu tenho habeas corpus de 5 mil, 6 mil, 7 mil páginas, porque às vezes o advogado junta a inicial do habeas corpus toda a ação penal, uma cópia de toda a ação penal. Então, como é que você vai achar um documento nisso aí? Ou seja, a questão da digitalização ela veio, eu acho, de uma forma muito positiva. Mas para você examinar um processo digital é dificílimo, é dificílimo. Um processo com 15, 20 volumes é complicadíssimo, porque diferente do processo físico, onde às vezes você separa e já sabe mais ou menos o que tem aquilo lá, e separa, esse volume aqui não tem nada que interessa, ele já joga para o lado. O processo digital não, para você abrir um volume, você tem que fechar um outro volume. Então, você tem que olhar um por um, você não pode pegar e ir igualzinho no processo físico, e às vezes você passa 10, 15 páginas junto, isso aqui é isso, não interessa, Bruno, mas você já vai passando. O processo digital não permite isso, você tem que passar página por página. Então, é muito difícil. Então, uma das coisas que pode ser feita é justamente isso, o advogado ajudar o juiz a julgar, facilitar, petições curtas, petições objetivas, petições claras. Ou seja, eu me deparo com petições longas, petições de 20, 30, 40 páginas, com uma letrinha mínima, e pior, com um espaço pequeno, aquele espaço de uma linha. Eu estou recebendo uma média, senhores, de 40 habeas corpus por dia. Ou seja, se um habeas corpus tiver 20 páginas, são 20, 40, são 800 páginas por dia. Quem é que vai ler 800 páginas por dia? Ninguém consegue isso. Então, e com letrinha pequenininha, espaço pequeno. Então, eu acho que tem que ter um pouco de consciência nisso dos advogados, em facilitar a vida do juiz, petições claras, objetivas, curtas, espaços grandes, letras grandes, documentos, petição instruída com o essencial, com aquilo que é realmente necessário, e com a indicação a quem vai apreciar aonde estão as peças. Muitas vezes eu vejo o advogado, eu pedindo determinadas informações,
que são possíveis que sejam prestadas pelo próprio advogado. Ele não precisa esperar o juiz encaminhar aquelas informações, basta ele ficar atento e antecipar o juiz. Olha, o senhor está pedindo cópia disso, ou a informação sobre como se encontra em determinada situação, está aqui, ó. Dá celeridade ao processo, facilitar a vida do juiz. Depois eu venho agora criticar, ou seja, no que se refere a uma possibilidade de melhora, é óbvio que a obediência pelos tribunais e os precedentes e súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça em 2011, ou seja, 8 anos. E em 2012 ou 2013, não sei ao certo, o Supremo declarou inconstitucional aquele dispositivo da lei que proibia o regime fechado, né, para o crime hediondo. Isso foi há 5, 6 anos atrás. E até hoje, os juízes, principalmente os juízes de São Paulo, impõem o regime fechado àqueles que cometeram crime hediondo. Sem contar aqueles casos em que eles rejeitam a jurisprudência do Supremo, que reconhece o tráfico privilegiado, rejeitam a jurisprudência do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam que a presa com filhos com menos de 12 anos possa cumprir a pena em regime domiciliar. Então, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski foi relator do habeas corpus, que decidiu pela possibilidade da presa, mãe de filhos menores de 12 anos, cumprir a pena em regime domiciliar. Ele chegou no momento que eram tantos os pedidos de cumprimento, que ele não conseguia mais apreciar e começou a determinar diretamente. Cada pedido que chegava, ele reencaminhava aquele pedido ao juiz responsável para que o juiz responsável fizesse a análise. Ele já não tinha mais condições de fazer essa análise. Mas isso demonstra a quantidade de desobediência que havia àquele entendimento já determinado pelo Supremo em julgamento do órgão colegiado, ou seja, não era nenhuma decisão liminar, era um julgamento de um órgão colegiado. Então, é fundamental para um bem-estar, ou seja, para a diminuição desses processos, que haja um julgamento, que haja obediência a esses precedentes, ou seja, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, e aqueles precedentes, não necessariamente aqueles já consolidados em súmula, mas os precedentes já que hoje em dia não há dificuldade nenhuma em se identificar para onde caminha a jurisprudência dos tribunais superiores. A internet está aí, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue, as páginas de pesquisa são muito bem instruídas. No Superior Tribunal de Justiça existem páginas de pesquisa específicas, ou seja, se você quer saber como o tribunal está julgando um determinado assunto, é só clicar aquele assunto e já aparece, ou seja, você nem tem o trabalho de fazer a pesquisa individual. Outro tema eu já falei, ou seja, a objetividade das petições, e uma questão que eu acho que depende aí, uma ação conjunta do Ministério Público, bem como do juiz, que é o uso de uma ordem cautelar, ou seja, nós temos que realmente atuar de uma forma mais positiva nisso, ou seja, usar um instrumento que vem, cuja ideia inicial era dar justamente um espaço de ação para o juiz, ou seja, o juiz que ficava antes amarrado, aprender ou soltar, hoje ele tem um meio campo aí, ele tem uma alternativa que ele possa utilizar. Eu acho que pode o Ministério Público ter um pouco mais de sensibilidade e ajudar o juiz na aplicação dessas cautelares, e pode o juiz, sim, usá-las com muito mais oportunidades do que ele usa atualmente. Eu só, para finalizar, ou seja, para não dizer apenas aqui que nós estamos apenas apontando o dedo e criticando, ou seja, eu critico as nossas dificuldades, eu sei que muitas vezes esse volume de processo tem causa também no Superior Tribunal de Justiça, que em determinadas questões nós vamos, voltamos, às vezes há uma divergência entre a quinta e a sexta turma, nós procuramos evitar que isso ocorra, mas não tem como negar, mas eu acho que nós estamos tentando fazer algumas coisas no sentido de aprimorar. A principal delas, ou seja, principal não, nós estamos aumentando o número de hipóteses levadas a serem julgadas na condição de repetitivos. Há uma dificuldade extra no direito penal, porque, primeiro, que nós não temos muitos recursos especiais. A grande quantidade de matérias são julgadas em habeas corpus, e habeas corpus não permite o recurso repetitivo. Essa é a primeira grande dificuldade. A segunda dificuldade é que no penal todos nós sabemos que existem muitas teses que sempre têm um caráter subjetivo na interpretação. Então, tem questões que realmente é muito difícil você firmar um repetitivo ou mesmo firmar uma súmula, porque ela tem um caráter individual, ou seja, depende sempre do caso
de análise do caso concreto. Eu sou integrante da Comissão de Jurisprudência da Casa e várias vezes nós recusamos uma súmula justamente por causa disso. Eu tenho medo de você editar uma determinada súmula, firmar um determinado enunciado e aquilo ser utilizado para o juiz justamente, olha, tem aquele enunciado, eu não vou enfrentar o caso concreto, porque já existe aquele enunciado, sendo que muitas vezes o caso concreto permite que aquele enunciado seja superado. Nós temos acelerado a questão dos julgamentos, nós temos distribuído os votos previamente entre todos os julgadores. Eu tenho sessão amanhã, já foi disponibilizado no sistema o voto dos 5 integrantes da turma, nós já começamos a fazer um debate dos votos, já apontamos as dificuldades, apontamos as concordâncias, aqueles casos onde vai haver um debate maior, onde há um destaque, ou seja, onde que a gente principalmente entende que deve ser debatido de uma forma mais intensa durante a sessão, aquelas sugestões de alteração, não estou concordando, será que não poderia modificar a redação da emenda, tudo de uma forma de ganhar uma celeridade maior no julgamento, tornar os julgamentos produtivos. Nós estamos julgando uma média de, cada um de nós está levando uma média de, vamos dizer assim, 60 processos por sessão. Nós somos 5, ou seja, nós estamos julgando uma média de 300 processos por sessão. Se não adotarmos esse tipo de procedimento, realmente não há condição. Temos, infelizmente, eu sei que não é o ideal, aumentado o número de processos, decisões monocráticas, aquelas questões em habeas corpus, que muitas vezes a gente já sabe de antemão, ou que a ordem vai ser concedida, ou que a ordem vai ser denegada, nós antes mesmo, em lugar de examinar simplesmente o pedido de liminar, nós estamos já apreciando o próprio mérito da impetração na primeira manifestação nossa. E isso tem sido, ou seja, é claro que há uma preocupação de que essa decisão ocorra sempre naqueles casos em que a matéria é pacificada, que não tem dúvida sobre aquilo lá. E isso tem sido muito positivo, até porque o número de regimentais, de recursos contra essas decisões, tem sido muito pequeno. Ou seja, eu acho que as próprias partes estão percebendo, e aí eu falo, inclusive, o próprio Ministério Público, de que realmente nós estamos tentando escolher aquelas decisões, decidir de forma monocrática aquilo que realmente é desnecessário o envio para o colegiado. Outra coisa, nós estamos, ou seja, há uma presença constante de ministros da Corte em eventos dessa natureza. Ou seja, eu estou aqui, eu sei que o ministro Rogério está em outro evento, o ministro Neff, na parte da manhã, esteve em outro evento. Ou seja, há uma preocupação nossa de fazer esse debate, de expor a nossa realidade, de ouvir da sociedade como um todo, quais são as reclamações, o que está precisando melhorar, quais são as críticas. Ou seja, há essa troca de ideias, essa troca de experiências. E o que eu acho talvez seja o mais importante, nós estamos intensificando a nossa conversa com outros tribunais. Então, ministros do Superior Tribunal de Justiça já tiveram no Tribunal de Justiça de São Paulo, já tiveram no Tribunal de Justiça do Rio, já tiveram no Tribunal de Justiça de Minas, que são os tribunais com o maior número de processos, e onde nós estamos encontrando uma maior dificuldade no que se refere à aceitação da jurisprudência do Supremo e do STJ. A ideia foi reunir com os desembargadores das áreas criminais, esses 3 tribunais, expor a nossa situação, pedir uma compreensão maior, ou seja, tentar convencê-los da necessidade de que, se não concordam com o nosso entendimento, ressalvem. Olha, não concordo, tal, mas vamos pensar num todo, ou seja, vamos pensar numa instituição, na justiça como um todo. É o que nós estamos tentando fazer. Já fomos ao Supremo também, pedindo que o Supremo se pacifique o entendimento sobre uma série de questões. Primeiro, julgue as repercussões gerais pendentes no campo penal e processual penal. Em segundo lugar, que aquele conflito que todo mundo sabe que existe hoje entre primeira e segunda turma, uma mais liberal, outra mais conservadora, aquelas questões de maior relevo sejam levadas ao pleno para uma solução. Acho que semana passada, inclusive, nós tivemos o início de uma delas, que foi a questão do uso de condenações com 5 anos antes, né? Ou seja, que não podem ser utilizadas para reincidência, mas se essas condenações podem ou não ser utilizadas para maus antecedentes e, consequentemente, para aumento da pena. Essa é uma questão que é dividida no Supremo, a primeira turma pensa de um jeito, a segunda pensa de um outro. Eu acho que a questão agora foi levada ao pleno, já se iniciou o julgamento no pleno do Supremo semana passada. Eu espero, em breve, ter uma solução que possa orientar não só
o STJ, mas também os juízes e também os tribunais estaduais. Então, essa é a visão, ou seja, eu quero, não vou me alongar muito, a ideia foi justamente essa, ou seja, expor essa realidade dos habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, expor a minha preocupação, expor o que nós estamos tentando fazer para melhorar isso, e expor, principalmente, o que eu acho que pode ser feito, não só por nós, mas como por todos nós, para aprimorar, para evitar que essa situação prossiga. Volto a dizer, eu estou recebendo 40 habeas corpus por dia. Há cerca de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu já achava muito receber 20 habeas corpus por dia. Eu lembro uma conversa que eu tive com um advogado, o advogado me apresentou uma petição de 110 páginas, e eu falei justamente para ele isso, falei, doutor, eu estou recebendo 20 habeas corpus por dia, são 2.000 páginas por dia, se cada um escrever 100 páginas. O que o senhor acha que eu posso fazer? E ele me veio com uma pérola, que mostra aí a necessidade dos advogados também ajudarem. Ele disse simplesmente o seguinte, que ele tinha colocado na petição inicial não só aquilo que era importante para o caso, como também aquilo que não era importante para o caso. E fez uma petição de 110 páginas. Então, essa situação, imagina só, 110 páginas, 20 habeas corpus já era um absurdo, hoje, com 40 habeas corpus por dia, seriam 4.000 páginas por dia. Por mais que você tenha assessoria, por mais que você tenha uma estrutura montada, é impossível dar conta disso. Sem contar que nós temos os outros processos, nós temos RESP, nós temos recurso de mandado de segurança, nós temos ARESP, nós temos tutelas, ou seja, você tem que participar de sessão, você tem que receber advogado, essas coisas todas. Então, acho que há essa necessidade de uma ação conjunta de todos nós, advogados, juízes, Ministério Público, no sentido de aprimorar a prestação jurisdicional. Muito obrigado.